falando do cenário político, né? Desse pós-segundo turno das eleições municipais. Ellen e Tonholi tem muita coisa pra gente comentar aqui sobre esse assunto, pra gente analisar, mas em linhas gerais posso dizer o seguinte: o que surge aí, o que fica dessas eleições? Primeiro, temos aí um PSDB fortalecido, isso ficou claro, né? Com os números em todo o país. O partido cresceu 15% e vai governar quase 24% da população brasileira. Por outro lado, um PT enfraquecido entre as capitais. O partido só terá a prefeitura de Rio Branco, no Acre. Depois chamam a atenção nessa análise aí do que aconteceu no pós-eleições municipais, a guinada à direita de parte do eleitorado, o alto número de votos brancos nulos e abstenções, a derrota do Aécio Neves em Belo Horizonte, o domínio do Geraldo Alckmin aqui por São Paulo e, por fim, digamos, a vitória de Ciro Gomes em Fortaleza, né? O que dá munição para ele nas suas ambições na corrida presidencial aí. Vamos lá, o que vocês desses destaques aí colocam pra gente, hein? Ellen e Tonholi? Bom, né, já que você disse tudo, é isso mesmo, de São Paulo, Ellen Brown, acabou a informação do boletim. Não, mas desses tópicos que eu dei, o que te chama mais a atenção, por exemplo, Ellen? Não, falando sério agora, duas questões que chamam muita atenção. Você falou do PSDB que venceu em 5 das 8 capitais que disputava. Isso é muito forte mesmo. Agora, uma coisa que eu tenho visto pouca gente chamar atenção é a questão de Goiás, onde a gente teve aí um PMDB bem forte, aliado com democratas, mostrando, acima de tudo, foi o Iris Rezende que ganhou lá, né, na capital, quando a gente vai em Goiânia. É a terceira vez que ele volta à prefeitura de Goiânia, mas tudo isso por causa dessa aliança que ele fez ali, articulada com o Ronaldo Caiado. Então, isso revela um poder muito grande do Caiado, que pouca gente está falando dessa força aí, de Democratas, que é uma legenda que acabou morrendo, perdendo muita força nos últimos tempos, mas o Caiado mostra um poder grande aí em Goiânia e uma previsão para um governo do estado, já que ele é o principal opositor do Marconi Perillo, que está lá no governo do estado de Goiás. Então, uma tentativa aí, talvez, de um PMDB com democratas para derrubar o PSDB lá em Goiás. Isso é uma coisa que chama atenção, que a gente tem que falar. Em relação ao Ciro, que tu falaste, foi Fortaleza, né? Ele apoiou aí o Roberto Cláudio do PDT, acabou conseguindo levar, o que dá uma força para ele muito grande no Ceará, e ele cacifado aí como um candidato, não sei que linha ele vai se colocar no PDT, né? Eu ia dizer esquerda, mas não dá para dizer esquerda, assim, não sei exatamente, até porque o Ciro tá muito instável, né? Ele tá um discurso muito instável. Geraldo Alckmin, a gente já tinha falado no primeiro turno, o segundo só cacifou. Da minha parte, acho importante salientar a história dos votos brancos e nulos. A gente teve uma boa entrevista no Jornal da Manhã, falando com o presidente do Instituto Paraná Pesquisas, que fez parceria com a Jovem Pan, e ele avaliou como uma maturidade do eleitor, um recado do eleitor que diz: olha, nós não queremos você que aí está, né? Não está nos agradando. Eu até acho que pode ser isso sim, mas também tem um lado meu que vê uma preocupação, que é a questão da apolítica. Quer dizer, nada que aí está me serve. E se nada que aí está me serve, o que acontece, né? Porque também há muita divulgação. Antes das eleições sempre rola aquela história, vota nulo, porque senão vai ter que... Aquelas mentiras, né? Que se votar tantos por cento nulo, vão anular a eleição, tem que ter novo pleito, não pode ser os mesmos candidatos. Isso não procede. Isso não procede, e o que procede você acaba dando margem a vitórias muito, muito questionáveis do ponto de vista de legitimidade mesmo, de né? De aventureiros, você quer dizer? De gente ali que está surgindo como um certo aventureiro. Você tem capitais em que os votos brancos e nulos foram maiores do que a porcentagem de votos de quem levou, né? Isso é bem preocupante, sobretudo eu fico pensando em 2018, nesse cenário de insatisfação geral com a política, o que isso pode dar margem para surgir na nossa sociedade. E por último, eu quero só destacar, infelizmente, não é um destaque positivo, é a baixa representatividade das mulheres, né? Só 3 mulheres eleitas prefeitas nas grandes cidades brasileiras, num grupo que a gente está falando aí de capital e cidade com mais de 200 mil eleitores para ter segundo turno, né? Então, baixíssima representatividade feminina, o que ainda mostra que, embora nós tenhamos uma lei de cotas,
ela é para inglês ver, né? Na verdade, os partidos colocam lá só para cumprir a lei, Sim. mas ninguém efetivamente faz captação, faz preparo dessas candidatas e você acaba tendo uma representação. O eleitorado feminino é mais da metade dos eleitores brasileiros. Nós temos candidatas mulheres, mas nós não temos nem 10% no nosso legislativo de mulheres. E no executivo, então, isso é um número pífio mesmo. E você tinha trazido essa questão na semana passada, teve uma matéria esse final de semana falando exatamente sobre isso, as candidatas laranjas, as candidatas mulheres laranjas, que nem elas tinham votado nelas mesmas. E elas são usadas pelos partidos para atingir essa cota que você se referiu aí. Deixa eu passar a bola pro Tognoli, com base no que você falou também, nessa questão da política, né? Do eleitorado tá dizendo através desse grande número de abstenções brancos e nulos que não é favorável a essa classe política que está aí do jeito que está. Teria relação, na tal maneira de ver, Tognoli, esse fato com a vitória cachapante do Dória aqui em São Paulo no primeiro turno? Eu queria colocar o escopo geral. Nós tivemos, se você pegar as eleições de ontem, 81% dos que levaram as eleições fazem parte de partidos que coligam com Michel Temer. O grande vitorioso disso é o Michel Temer, 81%. Vamos lembrar outra coisa, que eu acho que aí representa algo para os partidos em geral abrirem os olhos. O Michel Temer, ele é egresso de um partido, obviamente o PMDB, que nos anos 80, o Quércia inventou um negócio chamado Frente Municipalista. O que era a Frente Municipalista? Você se volta para a política do condado, aquilo que se chama em sociologia de microfísica do poder, e que hoje tem um novo nome, eles chamam de política glocal, o americano chama glocal, que é interesses globais expressos por políticas locais. O que acontece? O PMDB, nas outras eleições, eu lembro que o PMDB também ganhou a maioria das prefeituras, 1.090 prefeituras há 4 anos. O que é isso? A Frente Municipalista, criada pelo Quércia, mais ou menos era o médico de família, o político que visitava, comparecia em eventos, a presença física. É quase que uma pegada parecida com a ONG. Isso veio se expressando a ponto de nós termos 2 epígonos da política brasileira que surgiram nos últimos anos e que são substratos dessa microfísica do poder que o Quércia criou lá nos anos 80, a Frente Municipalista. Vamos comparar ao médico de família. Visito todo mundo. Então, vamos colocar 2 fenômenos desses últimos 4 anos egressos da Frente Municipalista ou dessa microfísica. Eu faço a política local e ganho tudo. É uma capilaridade dos diabos, para falar em Halloween. O Pezão, que não era ninguém, veio do obscuro município de Barra do Piraí e cresceu. Eduardo Cunha, que também não era ninguém e de repente virou alguém, claro, fazendo a microfísica do lado pior, corrompendo todo mundo. Haja vista que tem dito que tem 200 deputados na caixa dele, quando ele abrir a boca cai tudo. Então, uma coisa que o PT não acordou é que num mundo de ONGs, a microfísica do poder é que tá fazendo o poder. O mi barrio, my neighborhood, man, meu pedaço. Então, todo político que nessas eleições se votou para o seu pedaço levou. Essa capilaridade fortalece muito o Temer e foi a capilaridade que fez o PMDB crescer desde a época do Quércia. Não adianta o PMDB, se a Lava Jato não escaralhar o partido, e vai escaralhar o partido, ele vai se renovar todo e vai acabar sendo algo parecido com o PRI mexicano, que ficou 60 anos no poder. É uma grande vitória do PMDB. E eu rezo para que a Lava Jato tire esses dinossauros todos corruptos do PMDB e que o partido tente fazer alguma coisa legítima, porque não vai sobrar nada da política brasileira. E essa capilaridade que você se refere aí, Tognoli, também é em frente ao poder de se amalgamar com vários espectros ideológicos que o PMDB sempre teve, né? Ele vai aonde, né? É aquilo que o Michel Temer tirou
tenho falado isso há muito tempo. Ele tirou esse termo do cientista político Sérgio Abrantes, que é o Abrantes fala do presidencialismo de coalizão, quer dizer, eu vou fazendo acordo com todo mundo até eu atingir meus objetivos. O que falta é que a Lava Jato depure o carcinoma, a pátria podre do PMDB. É o que está faltando agora, né? Tô falando em relação às eleições de ontem. Né? Sim. Não, sobre isso que o Tonholi bem lembrou do Quércia, né? Essa política de você fazer micronúcleos, vai lembrar que isso o Quércia ressuscitou de alguém bem mais antigo, que é o Adhemar de Barros, né? Adhemar de Barros só consolidou e se capilarizou pelo estado de São Paulo e inclusive deixa algumas brechas e resquícios até hoje da sua política, justamente dessa forma, e que o Quércia acaba relendo lá na década de 80, mas isso é uma política prática dele que foi interventor em São Paulo em 38, depois foi eleito governador e perdurou no poder por aqui por muitos e muitos anos com base nisso, nessa prática política. Olha,